Não é só um adereço, não é só uma qualidade que alguns irmãos podem ter e outros não, mas é algo que está na essência do que é ser cristão. O nosso irmão Felipe, ele nos leu uma passagem que fala que no fim da sua vida Jesus entregou o seu Espírito nas mãos do Pai. A gente vê João Batista, desde o início do ministério de Jesus, dando testemunho sobre ele, e ele diz, lá em João 3,35, o Pai ama o Filho e entregou tudo nas mãos dele. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, o Pai confiou no Filho e entregou tudo nas mãos dele. A gente vê em várias passagens Jesus falando que ele veio para fazer a vontade do Pai. Tudo estava entregue nas mãos dele, mas ele veio não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. E quando ele, em tudo que ele fez, ele obedeceu, e quando ele foi terminar o seu ministério, ele entregou novamente a sua vida, o seu espírito nas mãos do Pai. E a palavra nos mostra também que não apenas a vida de Jesus estava sujeita ao Pai, ele se sujeitou ao Pai, mas ele sujeitou a todos nós, a quem ele veio salvar, também nas mãos do Pai. Abra comigo, por favor, na Bíblia, sua Bíblia em João capítulo 17, a oração que Jesus fez pelos seus discípulos, e logo depois ele estende para todos nós, que também somos seus discípulos hoje. Jesus entrega ao Pai, nas mãos do Pai, todos aqueles que estavam sendo redimidos, por meio do seu sacrifício. Versículo 6 de João, capítulo 17, Jesus fala assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Versículo 9, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Versículo 10, tudo o que eu tenho é teu, tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Versículo 12, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. E aí no versículo 20, Jesus fala: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aqueles que Jesus recebeu para cuidar, ele cuidou, e esses eram do Pai, assim como eram de Jesus. E Jesus entregou a sua vida em obediência ao Pai e ensinou eles para que eles fizessem o mesmo, e eles estavam fazendo o mesmo, para que dessa maneira, por meio de Jesus, eles fossem um com o Pai. Então, assim como Jesus era um em sujeição ao Pai, ele era um com o Pai, nós em sujeição a Deus por meio de Cristo, ao Pai, por meio de Cristo nós somos um, também com Ele. Então, ser um com o Pai não é estar sujeito a Ele, estar sob a sua orientação, dependendo de Deus. Isso não é algo que é arbitrário na vida cristã, Isso é a essência do que é ser cristão, é a nossa definição. Os cristãos são aqueles que são um com o Pai, que dependem dEle, que estão sujeitos, que estão entregues, entregam sua vida em obediência a Ele, assim como Cristo fez. E se nós não vivemos dessa maneira e com essa mentalidade, nós sofremos. Nós batemos cabeça, Tentamos ir para frente e, na verdade, não conseguimos. É uma necessidade para a vida cristã plena, como Jesus disse que Ele veio para trazer vida, e vida em abundância. E nós vemos os apóstolos, aqueles mais próximos deles, vivendo vida plena, vivendo em paz, mesmo em meio a sofrimentos. Como que era possível ter tanta alegria no sofrimento? Eles estavam sujeitos, estavam entregues, a mente deles estava totalmente entregue ao Pai, nas mãos do Pai. E nós precisamos viver assim também. Uma pessoa que aprendeu isso ao longo de sua vida, e graças a vários registros nós temos isso, é o apóstolo Pedro. E a primeira carta de Pedro, eu queria ver com os irmãos, pedir que os irmãos abrissem lá, por favor. Pedro fala várias coisas que mostram a necessidade de nós termos esse relacionamento de sujeição com o Pai. Como que isso é essencial na nossa vida e como que isso faz a diferença em tudo que a gente vai fazer. Por favor, abra sua Bíblia lá em 1 Pedro. A carta de 1 Pedro ela foi escrita para vários irmãos que estavam dispersos, em algumas províncias, que ele cita aí, 5 províncias. E o objetivo dele era justamente deixar bem claro para eles que eles podiam esperar sofrimento.
e que eles iam receber, né, contestação, eles iam passar por adversidades. Isso faz parte da experiência deles como cristão também. E está encorajando ele para que no meio dessas adversidades, no meio desse sofrimento, eles mirassem a herança que estava proposta, que estava sendo guardada para eles por meio de Jesus Cristo, para que eles se permanecessem firmes, fiéis. Vários irmãos nessa época que ele escreveu por volta metade da década de 60, já tinham tempo de vida cristã, né, seguindo a Jesus Cristo. Alguns já tinham abandonado a fé por causa, né, dos sofrimentos inerentes à vida cristã, e ele está encorajando: vocês vão sofrer mesmo, mas permaneçam firmes. E é interessante que ainda não era aquela perseguição de prisão, de morte, como era com alguns dos apóstolos, não era em geral, isso não acontecia ainda, mas ia acontecer, em breve ia acontecer. Os cristãos eram vistos como estranhos, né? Então, toda briga que tinha entre os judeus e os romanos, rebeliões que aconteciam, qualquer desculpa que alguém tivesse para pôr a culpa nos cristãos, eles colocavam: aquele povo estranho ali deve estar culpado. Eles sofriam preconceito, eram marginalizados, né? Era uma oposição ainda velada, mas eles já sofriam essa oposição. E Pedro está encorajando eles: fiquem firmes, porque esse tempo vai passar, e vocês vão receber uma herança que não tem fim. Né? E aqui queria destacar primeiro com os irmãos no capítulo 1, a partir do versículo 3, Pedro ele não vai começar dando já orientações, ele não vai começar já falando, exortando o que os irmãos tinham que fazer, mas ele louva a Deus pelo que Jesus Cristo tinha feito, por eles entenderem aquilo, e ele está lembrando para eles: se relacionem com Deus, sejam íntimos, sejam próximos de Deus, se sujeitem a Deus, e por meio desse relacionamento virão as obras, virá a persistência. Tudo que vocês fizerem vai dar certo. Então, o ponto-chave aqui no que o Pedro está falando, e também vários conselhos que a gente vê o apóstolo Paulo dando nas suas cartas, é que a santidade, a obediência, elas não são só obrigações, mas elas são, primeiro, resultado de um relacionamento de sujeição e de obediência do servo de Deus a Deus. Então, por causa desse relacionamento, os irmãos eram bem-sucedidos em obedecer, em seguir, né, firmes na fé. E ele começa louvando a Deus: bendito seja Deus e Pai, versículo 3, 1 Pedro 1. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, perder seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Versículo 5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então, a graça de Deus, ele está louvando a Deus: louvado seja Deus, porque a sua graça produziu um novo nascimento para cada um de nós, uma nova esperança, uma esperança viva, né, através da ressurreição de Jesus. E essa herança, ela não vai se perder, ela vai ser guardada até o fim, até a volta de Jesus. E aqueles que estão esperando por essa herança também vão ser guardados. Então, a herança vai ser guardada e nós, os cristãos, vamos ser guardados até o fim para receber, porque nós estamos sendo protegidos. Nós que estamos na mão de Deus, nós recebemos essa proteção por meio da fé. O objetivo de Pedro aqui é passar para eles segurança. Eles podiam confiar, eles podiam se sentir seguros, e a igreja do Senhor precisa se sentir segura dessa mesma maneira, né? Mesmo que você esteja em uma situação difícil, né, mesmo que você esteja aparentemente com seu corpo, né, em uma situação de perigo, mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, né, como diz o Salmo, o Senhor está com você. O Senhor vai te proteger, o Senhor te guarda. Mesmo que você esteja em um contexto de guerra, o Senhor, Ele vai te fazer sentir paz na sua mente, no seu coração, porque Ele está contigo, te protegendo. Então, nós sabemos, isso é importante a gente lembrar, porque nós sabemos o que Jesus fez. Nós sabemos que Jesus morreu por nós, nós sabemos que Ele se sacrificou por nós, nós sabemos que nós temos essa herança. E lembrar disso, também, e essa passagem traz isso para nós, nós precisamos sempre ter em mente, bem vivo na nossa mente, de que Ele está conosco agora. Ele não nos deu a salvação, a oportunidade de salvação, e está lá olhando, vendo quem consegue, pelo meio de seu esforço, chegar até lá, sem cair, né, sem vacilar, só olhando ali. Alguns até pensam, né,
ou sentem dessa maneira, torcendo para alguém cair para ir lá repreender. Não é assim que Deus age. Ele está conosco nos protegendo. Aqueles que estão nas suas mãos estão sendo protegidos. E Ele faz isso conosco. E essa proteção vem por meio da fé. E aqui tem uma relação interessante, que nós somos protegidos por meio da fé. Essa passagem está associando isso. E a fé é justamente essa certeza de que a herança é uma alegria para a eternidade. Nós que estamos em Cristo, nós podemos ter certeza, mesmo que a gente ainda não veja, a gente nem sabe o que é, mas nós temos uma herança que ela vai se cumprir, ela vai chegar até nós, porque nós estamos sendo guardados pelo Senhor. E nós que temos fé nisso, a nossa mentalidade ela é transformada. A gente não vive mais por causa das coisas que passam, né? Essas coisas sem valor desse mundo, mas a gente vive para aquilo que é eterno. Então, ter fé nisso transforma a nossa maneira de ver, nossa maneira de enxergar, nossa maneira de agir. E assim nós somos protegidos, porque nós não caímos no engano do inimigo. Né? Nós somos fortalecidos, mesmo em meio a situações difíceis. Aqui na continuidade da passagem, o Pedro vai falar justamente disso, né? Depois do versículo 5, aí vem o 6. Nisso exultam ainda agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O sofrimento é natural e o sofrimento fortalece a nossa fé. O Senhor usa o sofrimento para fortalecer a nossa fé. E eu creio que não é todo tipo de sofrimento que é bom para nós, né? Especialmente o sofrimento que vem pelo nosso pecado, diretamente, isso não é bom para nós, mas até nessas situações, e em todo o sofrimento que não tem a ver com o pecado, que nós também passamos na nossa vida, ele é usado por Deus para a nossa edificação, para fortalecer a nossa fé, e assim sermos protegidos por Deus. Então, as adversidades fazem parte da maneira como Deus nos protege desse mundo, né, do engano do inimigo, e Ele está cuidando de nós. Atos 16, não precisa abrir lá, mas a gente lembra, tem várias passagens que mostram os apóstolos sofrendo a perseguição, como ele está falando que os demais cristãos também sofreriam, e lá fala aquele contexto que Paulo e Silas foram presos porque eles expulsaram o demônio daquela mulher que dava lucro, né, por causa de adivinhação, e aí mostra que eles foram presos, eles foram arrastados na frente de todo mundo ali no mercado. Depois, no versículo 22 lá, né, do capítulo 16, fala que eles rasgaram as roupas deles, infligiram eles com muitos golpes, colocou eles no tronco. Quando foi meia-noite, que eles foram libertados. Então, Deus poderia ter feito acontecer o terremoto ali antes, mas Ele usou aquele sofrimento para que eles também fossem fortalecidos. Então, Ele age assim também na nossa vida. Né? E Ele, às vezes, permite, e eu creio, né, talvez isso é uma coisa individual, né, de cada irmão, como vê, como enxerga, como experiencia isso, mas Ele também planeja, não que Ele cause, mas Ele planeja essas situações, eu creio, para que a gente cresça, para que a gente se fortaleça. E não apenas permite por qualquer situação que aconteça do acaso. Mas Ele nos guarda, Ele está conosco. Mesmo quando eles estavam sendo arrastados, né, o Paulo e o Silas, enquanto eles estavam presos, o Senhor estava com eles. O Senhor não tinha abandonado eles. E eles criam nisso, eles estavam louvando a Deus. Eles estavam entregues nas mãos do Senhor. E a partir aqui do versículo 13 de 1 Pedro, ele então começa a fazer exortações à santidade. Sejam santos, porque eu também sou santo, aqui, porque o Senhor também é santo. No versículo 15 ele fala, né, e por causa disso, porque vocês estão entregues, porque vocês estão sendo protegidos pelo Senhor por meio da sua fé, se entregue. E é isso que eu queria reforçar nessa passagem, em todo o capítulo, todo o livro de 1 Pedro, para a nossa mensagem de hoje, sobre a nossa sujeição. Eles estavam sendo protegidos, eles tinham um relacionamento com o Senhor. E aí, então, eles iam agir, eles iam praticar as obras, né? Eles iam demonstrar santidade. E não o contrário. Né? Talvez a gente pense assim, ao longo da nossa vida, eu vou me esforçar bastante, eu vou buscar ser uma pessoa correta, eu vou trabalhar, eu não vou deixar o dinheiro me dominar, como acontece com algumas pessoas no meu trabalho, né? Eu não vou me envolver nas coisas da cultura desse mundo, como
as pessoas ao meu redor estão fazendo, e assim, por causa disso, eu vou conseguir ficar pertinho de Deus. E, na verdade, é o contrário. Eu busco a presença de Deus, Deus, Ele se revela a nós, e Ele, né, que nos buscou primeiro. Por meio desse relacionamento, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para poder evitar ter nojo, né, da cultura do mundo, para poder não ser dominado pelo dinheiro, para poder viver uma vida santa. Então, essa exortação à santidade, ela está precedida do relacionamento. E muitas vezes nós estamos nos esforçando no sentido errado. Não é? A gente precisa se esforçar para ter esse relacionamento bem firme, bem forte. E aí as coisas vão fluir. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, 5, ele faz outra relação dessa. Aqui no capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Então, à medida que se aproximam dele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, se em primeiro lugar nós estamos nas mãos do Senhor, e um grande benefício que nós temos disso é que Ele nos protege, aqui Ele também está falando, está nos mostrando que à medida que nós nos aproximamos dEle, Ele nos utiliza, Ele nos usa, e aquilo que Ele faz por meio de nós não é vão. Nós oferecemos sacrifícios que não voltam vazios também, né? Como a palavra do Senhor, por meio da palavra do Senhor. Eles produzem aquilo que precisam produzir. Por meio de Jesus, nós podemos nos achegar até o Senhor, nós podemos nos sujeitar até Ele, para sermos utilizados como sacrifícios espirituais santos, e sacrifícios que não vão ser à toa, né? Não vai ser um esforço que vai se perder. No versículo 13, ele fala assim, quais manifestações que iam ter disso, né, por meio dessa nossa sujeição. Sujeitar a toda autoridade, versículo 13 ele está falando, que tipo de sacrifício que eles podiam fazer, porque eles iam ter autoridade sobre eles que não seriam justas, mas mesmo assim eles precisavam se sujeitar, não é mesmo? No versículo 19 fala sobre sofrer injustamente, se for necessário, mas não por qualquer coisa, mas para ter uma boa consciência para com Deus. Isso era bom, isso era um sacrifício espiritual aceitável a Deus. No capítulo 3, versículo 1, ele fala sobre honrar, né, e se sujeitar dentro da própria família, as mulheres se sujeitar ao seu marido, os maridos tratarem as mulheres com honra, não é? Tudo isso eles poderiam fazer, eles poderiam executar, se aproximando de Deus, fortalecendo o relacionamento deles com o Senhor. Então, se por um lado nós estamos nas mãos de Deus e Ele nos protege, por outro, quando nós estamos nas mãos de Deus, tudo o que a gente faz tem um bom propósito, não é vão, não é inútil. E muitas vezes a gente pode se pegar, né, se esforçando de maneira errada, como eu falei, e talvez não vai produzir o efeito que a gente esperava, justamente por isso. A gente precisava primeiro se aproximar. Não é qualquer sofrimento, não é qualquer esforço, não é qualquer sacrifício para glorificar o nome de Deus que produz aquilo que o Senhor quer. Eu não estava aqui na aula dominical com os adultos, estava com os jovens, mas pela menção que o pastor Almeida fez, na aula dominical foi falado sobre Saul, né? Então, ele quis oferecer sacrifícios antes de obedecer. E é o contrário do que Jesus fez. Antes de se sacrificar, ele cumpriu tudo em obediência, né? E esse é o que o Senhor quer primeiro, mas Ele se agrada mais com a obediência do que com o sacrifício. Então não adianta nós nos esforçarmos, nós darmos tudo que temos, toda a nossa energia, todo o nosso tempo, se não for da maneira que agrada a Deus, se não for em sujeição a Ele, de verdade, né? Não vai produzir o que Ele quer. E o próprio Jesus falou isso em João capítulo 15, ele fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. Não tem nada que a gente possa fazer, que a gente consiga fazer, se não for nele. Mas quando nós estamos nele, sujeitos a Ele, entendendo a nossa dependência dEle, nós produzimos muito fruto, é o que Jesus está falando. Frutos que agradam Deus, frutos que agradam o Senhor. Pedro, ele reforça essa ideia de ser produtivo, de que sujeitos a Deus nós somos produtivos, nós podemos fazer muito. Também aí na segunda carta, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8, ele fala assim,
Porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Que qualidades? Os frutos do Espírito, né? Então, eles se sujeitavam a Deus e eles seriam produtivos buscando os frutos do Espírito. O esforço deles tinha que ser primeiro em buscar os frutos do Espírito. Se eles tivessem aquilo, a paz, que só tem quem está sujeito ao Senhor, né, a alegria, o amor, que só tem quem entende o que Jesus fez, quem entende o amor de Jesus. Então, por meio do relacionamento com o Senhor, eles tinham esses frutos, e por causa desses frutos eles eram produtivos. E isso fala muito para mim, sobre como eu vivo minha vida, como eu devo me esforçar, o que eu devo fazer primeiro, que sem isso eu não vou fazer nada que vai ser útil, que vai realmente fazer a vontade do Senhor. Ou, se eu for fazer, eu vou sofrer muito até entender isso, né? Até reconhecer isso. O Senhor pode até usar o meu esforço, mas vai ser muito aquém do que poderia. E uma terceira indicação que Pedro dá sobre essa importância da sujeição, o benefício que nós temos de estarmos sujeitos a Ele, é no capítulo 5, versículos 5 a 7. Ele fala uma coisa muito importante aqui para nós, especialmente nessa era que nós vivemos, nesse século. Ele primeiro aqui no capítulo 5, no início, ele apela para os presbíteros e depois também para os mais jovens, aqui no versículo 5, para que eles se sujeitassem, para que eles fossem humildes, para que eles se entregassem, né? E sempre destacando o exemplo de Jesus, que fez a mesma coisa. Versículo 5, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha que maravilha poder estar sujeito a esse Senhor que cuida, esse Senhor que não nos desampara. E se nós estamos nas mãos do Senhor, se nós estamos sujeitos a Ele, nós precisamos ter a humildade. E que tipo de humildade que Pedro está falando aqui, e usa até o exemplo de Jesus. Jesus, ele fala lá em Mateus 11, né, 28, vinde a mim, né, os que estão sobrecarregados, cansados, eu os aliviarei, porque eu sou manso e humilde de espírito. Então, é estranho pensar alguém falar que é humilde, né? Quem fala que é humilde de si mesmo, né, geralmente não é, mas o nosso Senhor pode falar. Ele fala e Ele é. Então, ele pensava menos, ele não pensava muito sobre si mesmo. Às vezes a gente pensa a humildade como se rebaixar, se menosprezar, e não é isso. O Senhor não fazia isso. O Senhor Jesus não fazia isso. E é muito menos falar menos sobre si, e muito menos, mais não falar sobre si. Vou falar de novo. A humildade está muito mais relacionada com nós pensarmos menos em nós mesmos do que pensar menos de si mesmo, de nós mesmos. Fez sentido? Então, é o que o Senhor Jesus fazia, né? Toda a sua obra, em obediência, foi para cumprir isso. Ele não pensava em si mesmo, ele se sacrificava, ele se entregava, né, pelas pessoas. Ele tinha compaixão. E ele fez a sua entrega maior, a sua entrega, né, perfeita e eterna, para nos dar a salvação, para o cumprimento do plano do Senhor, o plano do Pai, que Ele veio cumprir. E nós precisamos ter esse mesmo tipo de humildade. E Pedro está incentivando aqui que eles podiam se humilhar. E eles não iam perder com isso, né? Porque às vezes a gente tem essa mentalidade. E o mundo fala isso para nós. Aqueles que são humildes, aqueles que dependem, eles são mais fracos para o mundo, né? O mundo tenta colocar isso para nós, mas é o contrário. Deus se opõe aos orgulhosos. Ele está nos dando incentivos aqui, mas Ele dá graça àqueles que são humildes, né? Ele exalta aqueles que se humilham. E nós podemos crer, nós podemos confiar nisso. E ele fala, então, no versículo 7, sobre essa questão, e eu queria encerrar com isso. Ele fala para ele, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A ansiedade é um mal que acomete a muitos de nós, né? E estava pensando e pesquisando um pouquinho sobre a ansiedade, e o apóstolo Pedro não parece indicar aqui que eles não poderiam ter ansiedade, né? E às vezes a gente pensa na ansiedade em si como algo ruim.
E se a gente for pensar, um certo grau de ansiedade, e é o que os estudiosos mostram aí também, é parte do nosso cérebro, nosso corpo faz isso, nossa mente faz isso para nos proteger. É natural a gente sentir ansiedade, né? Ela não pode ser disfuncional, ela não pode estar descontrolada a ponto de nos paralisar, né, de nos fazer entrar em depressão. Mas a ansiedade é algo dado, o medo, né, é algo dado para o ser humano. Né? A gente passa por isso, não tem como não passar. Mas o que nós vamos fazer com isso? O que o Pedro está falando aqui para todos nós, o que nós vamos fazer com a nossa ansiedade, o que nós vamos fazer com nossos medos, o que nós vamos fazer com as nossas dificuldades, as nossas limitações. Nós vamos entregar ao Senhor, porque Ele cuida de nós. Salmo, no capítulo 56, versículo 3, diz assim: quando eu tenho medo, o que eu faço? Eu confio em Ti. Davi não está falando, eu nunca tenho medo, né? Mas ele fala, eu não vou vencer o medo sozinho. Quando eu tenho, eu sei que vai ter situações em que eu vou ter, eu entrego para o Senhor. Isso é uma vida de sujeição, isso é um benefício maravilhoso que nós temos. Então, quando nós estivermos ansiosos, quando nós estivermos preocupados, pode ser que seja por falta de fé, mas nem sempre é, né? Então, que a gente saiba discernir cada situação, cada momento, em sujeição ao Senhor, deixar Ele cuidar. Então, que o nosso relacionamento com o Senhor esteja em primeiro lugar, né, em tudo que a gente fizer. E aí, por causa disso, por causa dessa proximidade com o Senhor, de tudo que Ele faz por nós, nos protegendo, nos abençoando, que isso nos capacite, para que a gente cumpra a obra dEle, para que a gente viva de maneira santa, como o Pedro está exortando aqui. Mas que, com isso, a gente consiga viver, até em meio a sofrimento, até em meio a tribulação, mas vivendo em paz, vivendo em alegria, né? Assim como aqueles homens viviam e estão nos contando o segredo aqui para viver também. Então, que o nome dele seja sempre louvado na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, que nós possamos nos sujeitar ao Senhor. Nós estamos sempre nas mãos dele, né? Nós precisamos reconhecer. E aqueles que não reconhecem, segundo Pedro também fala, que o Senhor sabe guardar para o juízo aqueles que não entendem isso. E Ele sabe proteger, Ele sabe guardar aqueles que entendem isso. Então, que nós sejamos desse primeiro grupo que entende, que guarda, né, e que valoriza o relacionamento com o Senhor. E o nome dele seja sempre louvado em nossa vida. Nós vamos ter agora um período de louvor, como de costume. Os presbíteros vão estar aqui. Se você precisa de uma oração, se você ainda não se sujeitou ao Senhor, não entregou a sua vida e não vive de maneira dependente dele, você vem à frente, você é convidado para vir à frente, orar ao Senhor, buscar essa orientação, buscar essa direção para a sua vida. Que o nome dele seja sempre louvado.